Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Bom dia, bom dia! Vamos juntos para mais uma live da Quinta do Diabetes. Hoje nós vamos falar sobre um tema pouco falado, que é a relação entre sexo e diabetes. A disfunção sexual, principalmente, que afeta muito os homens, o sexo masculino e o diabetes. Então é um tema pouquíssimo falado, porque a gente tem culturalmente essa questão de não falar sobre sexo e hoje vai ser o nosso tema aqui da live da Quinta do Diabetes, tá? Então, sexo e diabetes. Chame aí os amigos, chame as vizinhas, chamem quem quiser e puder participar dessa live, porque vai ser diferente. Nós vamos comentar, você vai poder tirar suas dúvidas, deixar seus comentários, e isso vai ser muito importante para que a gente troque essa informação. Então, para quem é novo aqui no nossa live, na nossa Quinta do Diabetes, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu ajudo pessoas com diabetes a alcançar essa cura pelo controle e viver uma vida plena e sem restrições com o diabetes, tá? Então vamos juntos aí para mais uma live. Bom dia a todos que estão chegando. Quem quiser pode deixar a sua dúvida. Sempre faço o convite para quem quiser conversar comigo ao vivo. É só apertar ali numa câmerazinha que aparece embaixo aí no seu celular, que a gente pode se conhecer e tirar a sua dúvida ao vivo, que é a dúvida de um, muitas vezes é a dúvida de vários. Então será sempre um grande prazer conversar com você ao vivo aqui na nossa Quinta do Diabetes toda quinta-feira. Toda quinta-feira nós estamos aqui às 8 horas da manhã, trocando essa informação, trocando esse conteúdo de qualidade para te ajudar nesse controle do diabetes, tá? Então, vamos para o nosso tema da live hoje sobre sexo e diabetes, né? Sexo e diabetes. Doutora, mas por que falar sobre sexo e diabetes? Porque ninguém fala. Primeiramente por isso. E segundo, porque, pasmem, a disfunção sexual, ela atinge entre 10, porque os estudos, eles são assim, tem um viés que às vezes as pessoas também não querem, justamente porque não querem, ou têm vergonha de conversar sobre isso, em torno de até 75% das pessoas, de 50% a 75% das pessoas com diabetes irão desenvolver algum tipo de disfunção sexual no decorrer da vida relacionado ao diabetes. Então é bastante gente que sofre calado, é bastante gente que não conversa sobre esse assunto, seja com seu companheiro, sua companheira, seu médico, qualquer profissional da área da saúde, amigos, vizinhos, enfim. É um tema realmente que a gente tem um bloqueio, e muitas vezes a gente carrega esse bloqueio desde a infância. Quando a gente fala de sexo, né, a gente não é estimulado a isso, né? Nós mulheres menos ainda, devido à sociedade que a gente vive. E quando a gente fala sobre sexo, a gente fala assim, ó, cochichando, né? Cochichando como se fosse algo pecado, né? Algo que fosse pecado. E a gente sabe que dentro da pirâmide de Maslow, que a gente sempre enfatiza dentro dos nossos conteúdos, que é uma pirâmide de necessidades que o ser humano tem, lá na base da pirâmide, junto com moradia, junto com alimentação, junto com educação, junto com outras necessidades básicas, está o sexo também. Então, o sexo para os seres humanos e para os animais, de uma maneira geral, é uma maneira de procriar, né? Uma maneira de procriar e uma maneira de nos trazer prazer e bem-estar no dia a dia também. Uma coisa muito interessante de se falar é que quando a pessoa vai a uma consulta médica, muitas vezes o paciente e o médico, eles ficam naquele constrangimento entre perguntar ou não perguntar como que está a saúde sexual. E essa saúde sexual, ela impacta diretamente na qualidade de vida e na qualidade de saúde
também das pessoas que nos procuram dentro do consultório. É uma pergunta que a gente sempre faz dentro do consultório, porque é importante saber como é que está o relacionamento, como que está desenrolando essa parte em casa. Pasmem que 8% dos médicos, apenas 8% dos médicos perguntam como que está a saúde sexual dos seus pacientes. Isso foi uma pesquisa realizada somente com os médicos e 60% responderam que ainda não acham importante ou relevante dentro da sua especialidade saber sobre a saúde sexual. Então, às vezes a gente veja como a gente tem realmente esse bloqueio, né, de tanto do médico para com o paciente perguntar, quanto do paciente para com o médico ficar naquela ansiedade, será que ele vai perguntar ou não sobre isso? E é uma coisa que a gente precisa desmistificar, porque é importante a gente falar sobre isso. Estima-se que mais de 10% da população brasileira sofra com disfunção sexual, independente do diabetes ou não. Então, é bastante gente aí que tá se prejudicando em relação à sua saúde, e às vezes esse prejuízo vem simplesmente do não dialogar, do não conversar, do não explanar sobre isso. Mas aí, doutora, por que o diabetes ele impacta tanto na saúde sexual? E aqui a gente vai falar em disfunção sexual, principalmente em relação ao sexo masculino, que é o público que mais sofre em relação a isso, porque o diabetes, a gente sabe que quando ele não está bem compensado, ele afeta sim, afeta os vasos e afeta os nervos de todo o organismo, Daí vem as complicações crônicas secundárias a esse caramelo espalhado aí nos tubos e nos tubos dos vasos sanguíneos e na inervação como um todo. Então, em relação à questão sexual, o pênis, para que ele tenha a ereção adequada, ele precisa primeiro penetrar o fluxo sanguíneo de forma saudável naquela região através dos vasos e precisa também ter a sensibilidade preservada para que tenha o prazer e muitas vezes até o orgasmo também. E como o diabetes ele afeta nervos e vasos nessa região também, ele dá as artérias do pênis elas ficam mais estreitas, então tem essa dificuldade do fluxo sanguíneo penetrar nas artérias e isso causa uma dificuldade na circulação, o que causa essa dificuldade na ereção na hora da relação sexual, causa uma dificuldade também da sensibilidade, muitas vezes em relação ao orgasmo, em relação a esse momento ser prazeroso ou não. Então, veja como existe esse mecanismo fisiológico relacionado, principalmente quando o diabetes não está bem compensado, além de fraqueza, desânimo, a pessoa não dorme bem, tá? Tem muitas crises, às vezes, para quem tem mais crises, por exemplo, de hipoglicemia, pode também ter essa relação na hora do sexo, porque é um gasto de energia muito grande. Então, assim, muito se advém do controle adequado do diabetes. Por isso que a gente sempre fala, qual é o melhor tipo de diabetes? O diabetes tipo controlado, aquele que você controla a fim de evitar também, né? A gente sabe que é para ter uma vida saudável, para ter uma vida plena e também evitar as complicações relacionadas ao diabetes. Quando esse diabetes ele advém, existem algumas doenças relacionadas também que a gente precisa investigar quando se tem esse quadro de disfunção sexual, porque elas podem estar relacionadas a essa dificuldade que tem em relação à parte sexual, que são, né, obesidade, o excesso de peso também é uma causa importante, inclusive o excesso de peso é uma causa importante de diminuição da testosterona, que é o hormônio masculino. Então,
pelo simples fato da pessoa estar, simples não, né? Mas pelo fato da pessoa estar acima do peso, diminui a produção desse hormônio da testosterona. Isso a gente vê muito hoje no consultório, que é o que a gente chama, dentro da endocrinologia, de hipogonadismo, que é hipogonadismo, diminuição da produção da testosterona funcional. Não é uma causa anatômica, mas é uma causa por conta do excesso de peso e dessa dificuldade da produção da testosterona. Então, obesidade, alteração também no colesterol, o que prejudica lá a circulação peniana, hipotireoidismo, alteração no hormônio da tireoide, a baixa da produção, porque os hormônios da tireoide, a gente sabe que eles lubrificam o organismo como um todo. Essa é a principal função dos hormônios da tireoide. Então, assim como a gente põe o óleo na máquina, a gente também, os hormônios da tireoide, eles são o lubrificante da nossa máquina. Então, quando falta esse lubrificante, há uma dificuldade também na questão da circulação e da ereção peniana. Além disso, fatores como pressão alta, tabagismo, sedentarismo, tudo isso pode influenciar na questão da circulação peniana. Quais são, então, esses principais fatores de risco para a pessoa vir a desenvolver uma disfunção sexual secundária ao diabetes? Principalmente o tempo de duração e controle da patologia, da condição. Então, quanto maior o tempo que você tem de diabetes, em geral acima de 5, 10, 15 anos, e se o seu diabetes nesse período foi ou não bem controlado, isso é o principal fator de risco relacionado à disfunção sexual para os homens, né? A gente está falando muito aqui do sexo masculino em relação ao diabetes. Outro fator importante, a gente sabe que é o próprio envelhecimento do organismo, também influencia. Hoje a gente tem visto casos de disfunção sexual cada vez mais em homens, cada vez mais novos, por volta de 40 anos, pelo ritmo de vida que se leva também, pelo fator secundário da obesidade, dislipidemia, hipertensão, enfim, vários fatores associados, mas em geral essa condição ela ocorre com maior frequência por volta de 60 anos também. Então, o tempo de diabetes, o controle do diabetes e a próprio avançar da idade também tem relação com essa questão da disfunção sexual. Outra coisa importante seria o aumento da circunferência abdominal, que a gente sabe que quando a gente tem a gordura, né, localizada nessa região central do abdômen, ela é uma gordura mais perigosa. Mais perigosa para quê, doutora? Para se depositar no fígado, no coração, nas artérias e nos órgãos de uma maneira geral. E também para se depositar nessa artéria peniana, que aí impede a circulação adequada do sangue nessa região. Para os homens, estaria alterada essa circunferência abdominal quando está acima de 104. Há um risco maior de desenvolver, e para as mulheres acima de 88 centímetros de circunferência de abdômen. Outro fator de risco importante em relação ao diabetes, à disfunção sexual, é cigarro, tabagismo. Eu às vezes falo para meus pacientes, desde o cabelo aqui da cabeça até a unha do pé, já é bem sabido que o cigarro ele não faz bem a nada. Então, assim, reduziu muito devido a medidas públicas que foram instaladas nos últimos 10, 20 anos aí em relação ao combate ao tabagismo. Houve uma redução muito grande, mas a gente ainda vê muita gente fumando e isso prejudica a circulação dos membros do organismo como um todo. Aí quando a gente fala em circulação, principalmente da cintura para baixo, ela tem um prejuízo ainda maior em relação à questão do tabagismo também. E o outro fator importantíssimo que a gente sempre incentiva dentro do consultório seria o sedentarismo, largar o sedentarismo. Quando você sai do parado para fazer qualquer coisa, qualquer exercício, isso já é benefício.
já é benefício. Às vezes a gente incentiva dentro do consultório esse estágio da pessoa estar sedentária e sair para fazer qualquer coisa. Aí a pessoa pergunta assim, mas qual é o exercício, doutora, que eu vou fazer? Aquele que lhe traz bem-estar, aquele que você consegue trazer essa saúde agregada, não como uma obrigação, mas como um prazer também. E, portanto, você deve escolher o exercício que você mais gosta. Aí a gente diz, às vezes, aí o paciente às vezes diz, mas eu não gosto de nenhum, doutor, então vamos escolher aquele que você menos odeia, para justamente botar o corpo para movimentar, e não precisa ser muito para iniciar. Comece com 15, 20 minutos, 3 vezes por semana, porque se você não está fazendo nada e começa a fazer alguma coisa, olha que benefício que você já dá à sua saúde, e depois, obviamente, conforme vai ganhando condicionamento, conforme vai trazendo menos dores para as articulações, para o organismo como um todo, você vai otimizar. Isso vai sendo programado e incentivado com o profissional da saúde que lhe acompanha. Então, olha os fatores de risco relacionados à disfunção sexual e o diabetes. Tempo e controle desse diabetes, o próprio envelhecimento, o aumento da circunferência abdominal devido à obesidade visceral, obesidade central, tabagismo, sedentarismo, tudo isso são fatores, sono irregular, estresse, tudo isso são fatores relacionados ao diabetes. A gente, nesse momento, vive uma vida muito corrida, muito corrida. A gente não sabe desacelerar, não sabe ir no tempo, um passo de cada vez. Então, esse corre-corre do dia a dia, o fato da gente não se dar o tempo, não praticar o autocuidado, isso é um dos fatores principais de disfunção sexual em relação ao diabetes e de uma forma geral, para a população de uma forma geral. E veja bem como que esse estresse crônico, porque o estresse, ele faz parte do ser humano, tá? Muitas vezes quando a gente está em perigo, quando tem alguma situação emergencial, que bom que o cortisol aumenta, que a gente entra em alerta e que a gente foge, que a gente dá um jeito ali naquela situação mais aguda. Só que quando esse estresse ele se cronifica, aí é que ele começa a produzir substâncias anti-inflamatórias dentro do organismo, e isso afeta a saúde como um todo. E quando a gente fala em disfunção sexual, quando se fala em disfunção sexual, por si só, independente do diabetes, chega a ser em torno de 80% a 90% uma das causas principais de disfunção sexual para os homens, principalmente no dia a dia, e para nós mulheres também, com baixa da libido, é o fator emocional. Esse fator estressante do dia a dia, que a gente precisa estar atento ao nosso comportamento, precisa estar atento ao que o corpo está nos falando, porque o nosso corpo, ele fala muita coisa e a gente não escuta, por causa do corre-corre. Então escute o que o seu corpo está falando, preste atenção em você, preste atenção no seu contexto, no seu dia a dia, o que pode estar acarretando para você em termos de saúde mental também, tá? Porque o estresse é um fator muito importante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas, para eu não ficar falando sozinha também, porque é importante a gente interagir. A Alcione está perguntando, diabetes em jejum tem que ser até quanto? Oi, Alcione, bom dia. Para quem não tem o diabetes, a glicose de jejum, tá abrindo um parêntese aqui, para quem não tem o diabetes, a glicose de jejum, o normal é até 99. Para quem já tem o diabetes e faz o controle do diabetes, até, segundo a última recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, até 130, a glicose de jejum. Tem a diferença de quem não tem o diabetes e para quem já tem o diabetes. Solange, faço hidroginástica, estou curtindo muito. Opa, Solange, parabéns, viu? Muito bom, parabéns de verdade. A Rita, bom dia, doutora, comecei a seguir e estou gostando muito. Ô Rita, obrigada aí, seja bem-vinda aí à nossa comunidade, à nossa tribo do diabetes tipo controlado, onde a gente aqui tá junto, né, distribuindo esse conhecimento para que a gente possa, assim, trazer essa vida plena, trazer essa vida mais saudável com o diabetes.
Deixa eu ver quem está falando mais aqui. A Maria, bom dia, doutora. A cirurgia de vasectomia dá problema na ereção? Não, tá? Isso aí é um mito, a não ser que haja alguma complicação, tá? Da cirurgia. E isso aí é um mito e é um motivo pelo qual muitos homens não se submetem à cirurgia de vasectomia, que é um método anticoncepcional também, tá? Que muitas vezes ajuda aí a parceira, né? Caso não possa fazer, e ao próprio homem também, que às vezes já construiu a sua prole, não quer mais, né, que é uma decisão individual também, ele pode ser submetido à vasectomia, e é um mito achar que a vasectomia dá impotência nos homens, a não ser que tenha alguma complicação do método cirúrgico, ok? Mas na maioria das vezes não tem essa relação, não, tá? A Kilda, bom dia, Goiânia, Goiás, está ligadinha na doutora. Ô, Kilda, bom dia, que bacana, viu? Que beleza. Eu tenho pacientes aí na telemedicina de Goiás, viu? E é muito bacana aí, aí em Goiás, o prato principal é o piqui, né? Piqui com arroz, né? O arroz com piqui. Delícia, viu? Obrigada aí pela audiência. Bom, então vamos dar sequência aqui nas nossas lives. Quem tiver perguntas pode ficar à vontade, é sempre um prazer aí responder. Quem quiser falar ao vivo também vai ser muito bom. Então nós já falamos, né? A percentual de pessoas com diabetes que têm a disfunção sexual, por que existe essa disfunção sexual relacionada ao diabetes, quais são as doenças associadas ao diabetes, quais são os principais fatores de risco, e agora eu vou dizer para vocês que existe uma estatística que a primeira manifestação, às vezes, do diabetes ocorre com disfunção sexual em 12% das pessoas com diabetes. Então, olha só que interessante, como é um percentual bastante significativo, que já com uma primeira manifestação, a pessoa não sabia que tinha o diabetes, e a primeira começa a ter dificuldade na relação, começa a ter dificuldade na ereção, na ejaculação, no orgasmo, no prazer sexual, na libido, e aí quando vai medir a glicose, tá o quê? Tá alta. Então, é muita gente que descobre o diabetes a partir de alguma disfunção sexual relacionada aos homens, principalmente, que é mais clássico, né? Os homens, eles já, por conta da questão da ereção, eles muitas vezes já percebem logo essa dificuldade. E as mulheres, às vezes, questão de cansaço, da libido, então isso também influencia para os dois contextos, tá? A gente falou logo no início que, devido às estatísticas, mostram que até 75%, de 50% a 75% das pessoas com diabetes irão, em algum momento, desenvolver algum quadro de disfunção sexual. E esse quadro de disfunção sexual, para quem tem o diabetes, em geral, ele ocorre de 10 a 15 anos antes do que a população de um modo geral. E olha que interessante, porque esses vasos, né, em relação aos vasos e os nervos, em relação ao descontrole da glicose, principalmente, que é um fator de risco preponderante em relação ao controle à disfunção sexual do diabetes, ele aparece bem antes dentro desse quadro aí que a gente está falando. Então, veja a importância de você controlar a sua glicose e o quanto antes. O controle da glicose, quanto mais precoce ele vem dentro do tratamento do diabetes, do plano de cuidados que é estabelecido para você, menor a chance de complicar, menor a chance de desenvolver algum quadro de disfunção sexual relacionado ao diabetes, que a gente já viu que existem outros fatores também relacionados. É muito importante, deixa eu ver quem está perguntando aqui. Bom dia, doutora, tenho diabetes, faço atividade física e já tomei Viagra e mesmo assim não funcionou. O que fazer? O Cícero está perguntando. Cícero, primeiro parabéns, né, por você já introduzir hábitos mais saudáveis aí na sua vida, tá? Isso é fundamental, a gente vai falar agora ainda na live sobre isso. E
Esse acompanhamento é fundamental que seja feito com, no mínimo, 2 profissionais da área da saúde, que é a sua endócrino de confiança e um urologista. Muitas vezes precisa também da profissional da psicologia associado, porque a gente já viu que mais de 90%, em torno de 90%, tem relação com o fator emocional, e é preciso, Cícero, avaliar outras condições relacionadas, que não só o diabetes, a gente já falou sobre isso, hipertensão, alteração do colesterol, hormônios, tá? Hormônios da tireoide, o próprio hormônio masculino. Então, é importante fazer uma avaliação, um acompanhamento médico regular, para que você identifique. O Viagra, que é um vasodilatador que faz parte, é uma medicação que ajuda a dilatar essas artérias penianas, ele é dos tratamentos medicamentosos que pode ser feito em relação à disfunção sexual, mas não necessariamente, é como se fosse um remediador, né? Não necessariamente está na base, ele não cuida da base, ele não cuida da causa. E eu acho que é isso que é importante avaliar dentro do contexto da disfunção sexual e identificar principalmente qual seria a causa dessa disfunção sexual para traçar um plano de cuidados mais adequado. E o Viagra, que é o remedinho azul, que é o remédio mais vendido nos últimos anos aí pela indústria farmacêutica, esse medicamento faz parte do tratamento, ele faz parte, ele não é às vezes o tratamento por si só. Então é importante sim fazer uma avaliação, fazer um acompanhamento médico regular para que você possa identificar causas, identificar o que mais pode ser feito em relação ao controle dessa disfunção sexual. Nós vamos já falar algumas coisas também sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui, a Maria está perguntando, vasectomia pode ser reversível? Sim, pode ser reversível, sim. Não é uma cirurgia simples de se fazer a reversão, mas existe essa possibilidade também, tá, Maria? Existe, da pessoa fazer, depois se arrepender. Não é garantia também que há essa reversão, portanto, é importante definir e pensar bem, né, antes de fazer um procedimento cirúrgico como esse, até mesmo porque é bastante delicado, né, os vasos penianos, as artérias penianas e a inervação que você faz no procedimento. Então, pode ser reversível sim, mas não é garantia que vá ter a prole constituída novamente, tá? Deixa eu ver aqui, cadê? Tem alguém querendo falar comigo ao vivo? Não, desistiu. Então, vamos dar sequência aqui, ó. Voltando aqui para o nosso assunto, né, também da disfunção sexual, uma das coisas muito importantes em relação à disfunção sexual e o diabetes é o que? Quando se tem essa disfunção sexual localizada, né, localizada entre aspas, lá nas artérias penianas, nos nervos penianos, é um sinal de alerta para essa disfunção está em outros órgãos também. Então, a disfunção sexual é um sinal de alerta para infarto no coração, para derrame na cabeça e para doença arterial periférica e membros inferiores. Porque se as artérias, as artérias e nervos penianos estão prejudicados, certamente pode estar também prejudicando o diabetes, as artérias e os nervos de todo o organismo. Então, esse alerta é fundamental, tá? Porque um órgão que está prejudicado pelo diabetes, é muito importante que você avalie com o seu médico, com a sua endócrino de confiança, com o seu cardiologista, com o seu urologista, com quem mais de profissional da saúde, oftalmologista, a vista também, nefrologista, os rins. Então, é fundamental que se avalie os outros órgãos dentro do organismo, porque se está afetando a chance, às vezes, de estar afetando ou outros, né, também é muito grande. Então, é um sinal de alerta relacionado e que precisa ser avaliado por múltiplos profissionais. Existe dentro do controle do diabetes a necessidade de você, além desse pilar da boa saúde, que a gente sempre fala aqui sobre os pilares que são muito importantes, de você fazer a prevenção
muitas vezes anual, de algumas complicações relacionadas ao diabetes. E alguns profissionais que a gente incentiva e muitas vezes cobra dos nossos pacientes que os visitem anualmente, quais são? O cardiologista, no mínimo, tá? O cardiologista, para você fazer a avaliação, um eletro, um teste ergométrico, um ecocardiograma, no mínimo, para você fazer a avaliação do coração. O oftalmologista, para olhar a vista, e quando a gente fala em vista, não é grau de óculos, não. É lá atrás, a retina, para ver se tem alguma complicação já relacionada ao diabetes, então pelo menos uma vez ao ano, e se tiver, tem que ir com mais frequência. O nefrologista, a gente tem que fazer a avaliação dos rins. Em geral, a sua endócrina de confiança, ela já pede uma avaliação inicial, e aí se der alguma alteração, ela encaminha para o nefrologista também, e quanto mais precoce for esse encaminhamento, melhor, menor a chance de progredir essa doença nos rins. E também é muito importante a avaliação dos membros inferiores, a avaliação dos pés, para prevenir, muitas vezes evitar e em alguns casos até remediar rachaduras, ferimentos e falta de cicatrização nessa região também. Então, pelo menos uma vez ao ano tem que olhar coração, vista, rins e os pés, tá? Nessa prevenção das complicações do diabetes, que a gente sabe que não são complicações bonitas, não são complicações que a gente deseja para ninguém e que tem prevenção e tem controle a partir do diagnóstico do diabetes e desse segmento que é importante ser feito também, tá? E aí, doutora, como que nós vamos cuidar? Como que a gente vai cuidar dessa disfunção sexual? Para cuidar, a gente primeiro precisa diagnosticar. Então, o diagnóstico deve ser feito, sim, mediante uma avaliação médica. Em geral, os pacientes procuram muito o urologista, que é o médico especialista nessa parte, ou até mesmo se faz esse diagnóstico, faz esse screening com um clínico e com a sua endócrina de confiança. Por quê? Porque você vai interagir com esses profissionais e, conforme for, a gente encaminha também para o especialista nos ajudar nesse processo do cuidado da disfunção sexual. E esse diagnóstico ele é feito como principalmente através da anamnese, que a gente comentou no início, através da sua médica lhe perguntar como que está a sua saúde sexual, e você, muitas vezes, se o médico não perguntar, e aí lá vem uma coisa que a gente incentiva muito aqui na nossa tribo do diabetes tipo controlado, você ser proativo em relação aos seus cuidados, você falar para a sua médica, para o seu médico, como que está a sua saúde sexual. Você expor isso, você dialogar, você abrir esse diálogo numa consulta para que o profissional da saúde também possa lhe ajudar, caso ele não pergunte. Viu? Porque às vezes fica, né? Será que vai perguntar? Será que não vai? Eu não quero que pergunte. Muitas vezes as pessoas não querem que pergunte, mas é um dos pilares importantes na boa saúde, a saúde sexual. Tem saúde física, tem saúde mental, né? Que se fala muito e tudo mais, saúde financeira, saúde social, saúde emocional. Enfim, quando a gente fala em saúde, é um conceito muito amplo. E a saúde sexual está dentro desse conceito também. Portanto, seja proativo dentro do seu tratamento, dentro do seu plano de cuidados do diabetes. Ajude os profissionais da saúde que estão aí no seu processo, no seu plano de cuidados, para que você possa, sim, ter o maior benefício de tudo isso. Não fique só esperando, não fique achando que o conhecimento e a informação deve estar só do lado do médico. Não, hoje acabou isso, tá? Acabou isso. O principal especialista em você é você mesmo. Busque esse conhecimento, busque essa informação. Para todos que estão aqui nessa live, são pessoas que já estão em busca disso. Eu fico muito feliz aí, todos que compartilham, que curtem, que comentam os nossos conteúdos, que interagem comigo aí nas redes sociais, porque são pessoas já diferenciadas que estão em busca de um conhecimento de qualidade para cuidar de quem? Da sua saúde, para cuidar de você. Então, seja proativo. Então, a anamnese, você expor isso ao médico que está
e ajudando é fundamental. E a partir disso, vai se fazer exame físico, vai se fazer uma avaliação laboratorial, exames de imagem, que muitas vezes são precisas ser realizadas em alguns casos. Tá? Para os homens é muito importante, após os 40 anos, a avaliação anual da próstata para avaliar como que tá, se tá num tamanho bom, se está crescido, se não tá. Então, é fundamental você se cuidar, você ser proativo nesses cuidados. Deixa eu ver quem mais está falando aqui comigo, para a gente falar agora sobre o tratamento, né? O plano de cuidados que a gente pode traçar em relação a essa disfunção sexual. O Cícero, maravilhosa a sua orientação, obrigada, fique com Deus. Obrigada, Cícero, vamos lá. A Edna, sou diabética controlada, tenho boca seca à noite, o que fazer? Edna, muitas vezes essa boca seca, ela vem secundária, né, a falta de hidratação. Hidratação é fundamental. A gente, para calcular quanto que a gente deve beber de água, a gente pega o nosso peso e multiplica por 30 ml. 30 a 35 ml é a quantidade mínima de água que se precisa. E, em geral, essa boca seca nas pessoas com diabetes no período noturno varia também conforme o controle da glicose nesse horário e também muitas vezes com o uso das medicações que você está fazendo. Então é importante avaliar com o médico que lhe acompanha para ver essa questão, porque isso pode ter essa relação também, tá? Mas beba mais água, beber água é fundamental para que isso ocorra. Deixa eu ver quem mais. A Silveira, minha linda doutora. Cadê? A Edna falou testosterona baixa. Olha só que interessante, a gente vai abrir um parêntese aqui para explicar sobre isso. Hoje está muito comum se pedir testosterona para as mulheres. E esse método laboratorial, ele não é para o sexo feminino. O método laboratorial de dosagem da testosterona é para o sexo masculino. Então, a maioria das mulheres que forem dosar a testosterona laboratorial vai dar normal ou baixa. Tá? E isso é uma grande celeuma hoje em relação à nossa área que cuida dessa parte hormonal, ginecologistas, enfim, nutrólogos, porque se está se repondo testosterona de forma indiscriminada no sexo feminino, muitas vezes visando benefícios estéticos, e a gente sabe que isso pode dar repercussões muito sérias a médio e longo prazo em relação à saúde feminina. Baixa de libido nas mulheres tem muitas causas relacionadas, e a mulher que quando entra na menopausa também tem esse fator relacionado, e a gente entende isso. E hoje, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Andrologia, já se tem faltou a palavra agora. Já se tem uma indicação de reposição de testosterona no sexo feminino na pós-menopausa, quando essa mulher tem baixa de libido, e essa baixa de libido lhe causa um forte impacto na sua qualidade de vida, no seu relacionamento, e um constrangimento e tristeza, e é possível repor testosterona nesse caso. Porém, a gente sabe que a mulher no pós-menopausa, o principal hormônio feminino não é a testosterona, é o estrogênio. Então, muitas vezes uma reposição hormonal bem feita à base de estrogênio e progesterona, se a mulher tiver útero para proteger, ela já é mais do que o suficiente para melhorar essa libido, para melhorar essa qualidade de vida da mulher, e depois, num segundo passo, avaliar se existe a possibilidade e necessidade de fazer a testosterona para as mulheres. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado em relação a essa reposição de testosterona indiscriminada que está sendo feita, porque a sua saúde vale mais do que isso, tá ok? Do que essa parte estética relacionada. Silveira, a Josiane, minha linda doutora, você é única, ninguém ouve a gente, ainda diz que não precisa. Olha só a Josiane falando aqui. Realmente esse acolhimento, esse escutar, essa escutativa, a gente precisa hoje escutar, entender e acolher, né, os sentimentos e as necessidades, porque isso faz muita diferença dentro do acompanhamento, dentro do plano de cuidados, em relação ao diabetes e em relação à vida de todos nós.
A Solange, minha endócrina não faz exame físico. Olha só, mais uma aqui queixando da endócrina. É muito corrido, né? Tá muito corrido hoje a questão de... A gente acha que essa dificuldade ela tá só no SUS, pelo volume de pacientes que precisam ser atendidos, mas também tem essa dificuldade em relação aos planos de saúde, que desvalorizaram muito a consulta dos médicos, mas isso é um assunto à parte, e eu acho assim que você precisa se acompanhar de profissionais da área da saúde que realmente olhem para você e não olhem para a doença, não sejam mero prescritores de receitas, né? Vai lá só para trocar a receita e ponto, porque isso não vai ajudar, não vai ajudar nem no controle do seu diabetes e muito menos na sua vida, porque a sua vida ela não é o diabetes, a sua vida ela é muito mais do que o diabetes. Você é uma pessoa que é além do diabetes, o diabetes ele apenas faz parte desse contexto. Beber uma aguinha aqui, que é semelhante à seguidora que falou, minha boca já tá seca. Ó, vamos falar agora, eu já tá avançando na nossa live, tá boa a live, a conversa tá legal, viu? Vamos falar sobre o que a gente pode fazer como tratamento em relação a essa questão da disfunção sexual, que afeta, que em algum momento vai afetar quase 75% das pessoas portadoras de diabetes, relacionada ao lado masculino, principalmente, que é o que mais é prejudicado em relação à própria anatomia do organismo, mas em relação a feminino também. Então, dentro do tratamento, o alicerce da casa dentro do tratamento da disfunção sexual são os pilares da boa saúde, tá? Os pilares da boa saúde é o que faz total diferença dentro desse acompanhamento. Como? Uma alimentação saudável, a gente não cansa de explicar isso. A alimentação saudável é a base de tudo. Evitar alimentos muito açucarados, muito industrializados, muito processados, condimentados, alimentos que tenham tóxicos relacionados, aqueles nomes, se você olhar o rótulo e identificar aqueles nomes que você não consegue nem ler, são alimentos que não fazem bem à saúde. Então, evitar esse tipo de alimento no seu dia a dia. É claro que nem sempre a gente consegue 100%, claro que não. Eu também não como 100% saudável. E dentro de uma alimentação saudável é muito importante a gente considerar o 80-20. 80% de alimentos mais naturais, mais coloridos, né, alimentos que não tenham tanto esses aditivos, e o 20%, 10 a 20% de um comer emocional, sim, porque não, que às vezes a gente também é ser humano, a gente pode se permitir, às vezes uma coisa que a gente está com vontade, um comer social, né, em festas, eventos, claro que tendo a moderação, fazendo as boas escolhas também. Então, isso é muito importante, a gente trazer sempre esse equilíbrio na alimentação. Exercício físico é muito importante, já que se trata de um dos fatores de risco relacionados à disfunção sexual. Você dormir à noite, preservar o seu sono, é algo que a impacta diretamente. Hidratação, a gente falou também, hidratação, nosso corpo é 70% líquido, nosso cérebro é 76% líquido, então hidratar é um fator fundamental. O gerenciamento do estresse, ai que dificuldade, hein? A gente vai fazer uma live, a gente sempre fala muito desse pilar de saúde mental, porque eu entendo que hoje é um dos pilares fundamentais, dentro não só do controle do diabetes, mas da nossa vida como um todo. Então, e gerenciar essas emoções, viver as emoções, identificar e viver as emoções, faz parte de um processo do plano de cuidados, sim, dentro do controle do diabetes. Ter bons relacionamentos, evitar vícios como cigarro, tá? E bebida alcoólica, a gente esqueceu de comentar, bebida alcoólica, o álcool, ele é um fator também de risco que deprime aí a saúde sexual, principalmente para os homens. Então, é muito importante você, se não evitar, e se não conseguir evitar, moderar ao máximo essa ingestão de bebida alcoólica, porque isso prejudica sim, tá? E esse controle, esse plano de cuidados, ele parte não só do controle da glicose em si,
Porque hoje o controle do diabetes, ele vai muito além da glicose. Ele não é só você medir a glicose, ela está normal. Não, tem outros fatores relacionados que são importantes. Fazer o controle da pressão arterial, fazer o controle do peso, o controle do peso, que é um fator de risco preponderante, a gente já falou em relação à disfunção sexual, porque pode baixar a testosterona também, que é o hormônio masculino. E fora, quando a gente fala em peso, também tem a questão de autoestima, de você se olhar no espelho e às vezes não se amar, tá? Tudo isso influencia. Olha como é um conjunto de fatores, como não é uma coisa só. Tem muita coisa que influencia aí nos cuidados. O controle do colesterol, que é importante por conta das artérias, da circulação peniana aí também. Gordura do fígado, esteatose hepática, que merece uma live só sobre isso. A gordura no fígado, que é essa gordura que vem dessa gordura visceral, das vísceras, então é importante avaliar a reposição de algumas vitaminas que também são importantes, então precisam ser dosadas e avaliar a reposição. O zinco, por exemplo, é uma vitamina, é um íon que precisa ser reposto, porque ele faz parte da formação. Zinco, selênio, cobre, são minerais que fazem parte da formação dos hormônios, tá? Dos hormônios masculinos também, então é muito importante avaliar isso. Em alguns casos, quando necessário, é preciso a reposição da testosterona, mas isso é definido em consulta médica pelo médico que lhe acompanha, tá? Pela sua endócrino, pelo seu urologista, não é você que vai definir isso, porque isso aí precisa identificar primeiramente a causa, para depois avaliar a reposição quando necessário, e também ainda dentro do pilar medicamentoso pode ser usado sim os inibidores da fosfodiesterase 5, tipo 5, que são os vasodilatadores, como é o caso do sildenafil e da tadalafina. O nome comercial mais popularmente conhecido dessas medicações é o Viagra, que é o clássico comprimidinho azul, que é preciso ser ingerido de meia hora a 1 hora antes de ter a relação sexual para ter o efeito mais benéfico em relação a isso. Então vejam como é um assunto pouco falado, mas muitíssimo frequente dentro dos consultórios médicos e dentro da rotina e da vida das pessoas portadoras de diabetes. Nessa live de hoje, nós falamos sobre disfunção sexual e diabetes, sexo e diabetes. Se eu puder deixar uma dica prática para você que está nos escutando nesse momento, abra esse diálogo, converse com o profissional da saúde que lhe acompanha, converse com o seu companheiro e a sua companheira, tá? Veja as necessidades, veja o que você gosta, o que ele gosta, tá? Porque o sexo ele não se resume também só à penetração. Então é muito importante abrir esse diálogo dentro do seu relacionamento, dentro do seu plano de cuidados em relação ao diabetes, para que você possa ter um maior benefício em relação a esses cuidados, tá? Não só em relação à prevenção, que é nota 10, prevenir na medicina é muito mais barato do que remediar, mas eventualmente chegar a um diagnóstico bem estabelecido e ter uma conduta, ter um plano de cuidados para que você melhore aí a sua qualidade de vida e a sua saúde sexual, sim. Por que não? Porque é uma saúde importante para você dentro desses pilares da boa saúde. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Nós estamos chegando já quase 1 hora de live. Olha, minha sogra, que é a minha master companheira aqui nas lives, não perde uma, excelente live. Obrigada, dona Silvia. A Edna está comentando que fazia reposição hormonal com a Angelique por 12 anos, a ginecologista mandou parar. Estou sofrendo, será que posso voltar? Edna, a gente não pode, né? Aqui no nosso, na verdade, eu sou bloqueada e com toda razão, e até para benefício das pessoas também que estão aí na internet. O médico, ele não pode fazer orientação sobre medicamentos
individual falando, né? E sobre exames nas redes sociais. Então, às vezes eu fico até com dó no coração, às vezes, de não responder alguma coisa mais específica nesse sentido, mas realmente isso deve ser definido em consulta médica, porque não é dessa maneira que a gente vai lhe ajudar de forma mais expressiva, de forma mais segura, até mesmo segura para você também. Então é importante, a reposição hormonal hoje ela muda, ela tem as suas indicações, tem as suas contraindicações, tem seu tempo determinado, e isso é definido de forma realmente individual por cada, pela sua endócrina de confiança, sua ginecologista, e é importante avaliar toda uma história, o exame físico, exames laboratoriais quando necessários e complementares, para definir o quanto de tempo você precisa usar, qual a reposição hormonal você precisa usar. A gente sabe hoje que a reposição hormonal ela é bastante segura, ela tem as suas indicações sim, mas é importante avaliar o risco-benefício, né, de se fazer essa reposição hormonal e por quanto tempo é necessário ser feito. Isso é avaliado em consulta médica mesmo, tá? Regina, quero ir no seu consultório, como fazer? Ô Regina, dentro da bio, que é a descrição, né, ali meu nome e tudo dentro do Instagram, tem um link que você pode clicar e aí vai pro WhatsApp lá da clínica, você liga, tá? Ou então você pode me pedir aí no direct que a gente envia também, tá certo? Então vai ser um prazer aí poder ajudá-la também. A gente trabalha tanto com consultas presenciais quanto na telemedicina, que é algo que tem ajudado bastante as pessoas. O CFM liberou a telemedicina desde o início da pandemia, então desde abril do ano passado a gente já tem feito e tem sido muito gostoso aí atender as pessoas do Brasil, e eu já atendia pessoas até do mundo afora. E é muito bacana a gente poder ajudar, né? Olha como a tecnologia, olha que a gente conversando aqui, como se estivesse numa sala. É claro que quando a gente olha no olho, né, a gente vê a interação de vocês, é muito mais gostoso, mas assim, olha aqui o tanto de pessoas que passaram por essa live, né, que estão aí prestando atenção no que a gente está falando e que depois vão divulgar esse conteúdo também. Esse conteúdo vai chegar a outras pessoas quando você compartilha, quando você comenta, quando você curte esses conteúdos que você gosta na internet, não só os nossos, mas de outros colegas, de outras pessoas que você admira também na internet. Esse conteúdo ele chega para mais pessoas, ele ajuda mais pessoas. Por isso que a gente quando fala que compartilhar, o ato de compartilhar é um ato de amor, porque você está ajudando também. Quando você compartilha o conteúdo, você está ajudando outras pessoas que porventura não tiveram a possibilidade de estar aqui ao vivo, que é sempre muito gostoso, que a gente interage muito mais, mas que depois vão ouvir essa live aí e vão se beneficiar também desse conteúdo. Deixa eu ver aqui. A Josiane, pode ir mesmo, é a melhor endócrina de Vitória. Oi, Josiane, obrigada aí pelo carinho, tá? Meus pacientes são os melhores, são os mais queridos. Pois, gente, muito obrigada aí, nós estamos terminando aqui mais uma live da Quinta do Diabetes, tá? Muito obrigada sempre a todos que participam aqui da nossa live. Hoje nós falamos sobre um assunto pouquíssimo falado e que a gente pode sempre estar revisitando esse assunto. Então, agradeço demais a você que participou, viu, toda quinta-feira. Avise as vizinhas, como o padre Fábio de Melo fala, avise as vizinhas, avise as pessoas que podem se beneficiar dessa informação, desse conteúdo, que é um prazer ter cada vez mais pessoas aqui na nossa tribo do diabetes tipo controlado, para que a gente possa, sim, trazer acolhimento, trazer aceitação, trazer saúde e a vida plena aí que você merece dentro do controle da sua glicose, tá? Um bom dia a todos, boa quinta-feira e até a próxima, até qualquer hora. Beijão, viu? Tchau, tchau.